Queridos, vamos pegar nossas Bíblias, né? E também o nosso livro, o livro Nascidamente. Vamos abrir o nosso livro na página de número 87. Vamos começar hoje o 7º capítulo, capítulo 7, cujo tema é redenção, natureza, propósito e valor. Hoje, se o tempo nos permitir, eu quero ir até as primeiras estrelinhas que tem aí na página de número 89. São basicamente 3 parágrafos, né? É que, na verdade, traz aqui uma introdução ao que nós vamos falar acerca da redenção, ou da obra de salvação, né? Salvação, redenção, como os irmãos queiram chamar. Antes de tudo, eu quero chamar a atenção de todos para o fato de que esse tema, o tema da redenção, o tema da salvação, é um tema de extrema importância para nossas vidas. Não é um tema do qual se possa prescindir. Não é um tema que nós possamos simplesmente dizer, eu não tenho muito interesse em compreender essas coisas muito profundas. É verdade que no âmbito dos estudos bíblicos e teológicos, existem alguns temas que são prescindíveis, né? Que caso você saiba ou não, pode ser o caso que não faça muita diferença na sua experiência cristã. Mas há alguns temas que são temas essenciais à fé. São temas que somente compreendidos claramente à luz da Escritura é que nós poderemos efetivá-los na nossa experiência. Ou seja, por que nós estudamos a Bíblia? Ora, estudamos para compreender do ponto de vista intelectivo, da compreensão mesmo humana, para que você possa agora, pelo Espírito, se apropriar dessas bênçãos divinas. Ou seja, é preciso que nós tenhamos um mínimo de conhecimento das coisas essenciais para que nós venhamos instrumentalizar esse conhecimento e obter os resultados dessas verdades bíblicas, não é? E o tema da redenção, ou que seja o tema da salvação, é um tema, a princípio me parece de grande interesse da maioria dos cristãos, mas me parece também que é um tema pouco compreendido. Isso parece até um paradoxo, apesar que muitos falam e debatem esse assunto, mas eles o fazem geralmente a partir de uma visão meramente conceitual e dogmática. E o que nós queremos trazer para os irmãos, na leitura desse capítulo, é demonstrar como que a salvação, ela é, antes de tudo e sobretudo, uma ação de Deus dentro do homem. Ainda que essa ação divina possa resultar eventualmente em algum benefício futuro, em algum tipo de galardão ou qualquer coisa do gênero, o fato é que a salvação, ela não pode ser entendida no mero plano da objetividade. A salvação, nós vamos compreender ao longo desse estudo, como que ela é um acontecimento que deve ser apropriado por cada um de nós na medida que nós vamos servindo a Deus. Tá bom? Bem, e como eu disse para vocês, eu quero começar aqui hoje, se o Senhor permitir, nós queremos falar até a página de número 89, aí nessas primeiras 3 estrelinhas aí, daí para cima. E é preciso que nós, ao estudarmos por parte esse tema, que nós possamos levar em conta cada uma dessas partes. Ou seja, o que nós vamos falar hoje é base e é fundamento para o que nós vamos falar a partir da semana que vem, sobre esse tema. Ou seja, nós não podemos ouvir hoje, compreender o que será dito e depois esquecer. Você tem que ir somando as partes do estudo para que você tenha uma compreensão global. Hoje, queremos lançar o fundamento da fé
acerca da salvação enquanto obra de Deus. Tá bom? Então vamos lá, nós vamos lendo aqui e nós vamos então abordando ou fazendo a explicação na medida que vamos lendo. Tá aí, capítulo 7, página de número 87, redenção, natureza, propósito e valor. Então o tema já diz, né? Nós queremos descobrir, à luz da Escritura, da revelação do Espírito Santo, qual é a natureza da redenção. Ou seja, em que consiste essencialmente essa obra de redenção, de fato e de verdade. Queremos também descobrir qual é o propósito dessa obra de salvação, não é? Ou seja, a que fim nos leva essa obra de redenção. E por último, entender também o seu valor, qual é a validade, o valor dessa obra de redenção. Leiamos. O homem desintegrado de Deus e do mundo, morto em seus delitos e pecados, necessita ser reabilitado a fim de que o propósito de Deus se realize plenamente. Então veja, nessa primeira assertiva, nós temos aqui pelo menos 3 coisas. Nós temos a obra de Deus que deve se realizar plenamente, nós temos o homem que está desintegrado de Deus e do mundo, e a necessidade que esse homem tem de ser reabilitado. São 3 coisas importantes. Então nós partimos do pressuposto, ao estudar a obra de redenção, que Deus tem um propósito eterno. Que Deus, Ele não está fazendo as coisas conforme as coisas vão acontecendo. Por exemplo, como as ciências humanas, elas vão descobrindo as coisas, porque ela não sabe de fato da natureza das coisas, nem não tem o conhecimento da essência das coisas, e ela vai estudando, portanto, então, ela não sabe onde ela vai chegar. A ciência humana parte do pressuposto do desconhecimento. A ciência humana é o esforço do homem em descobrir aquilo que ele ainda não tem conhecimento. Logo, a ciência humana é como um homem caminhando no escuro, procurando com uma lanterna iluminar o que vem à frente para ver se ele encontra alguma descoberta. Por isso que a ciência, ela é um ciclo constante de afirmar e negar, porque o que ela afirma hoje é um conhecimento atual, possível, é aquilo que se pode ver no momento. Mas se amanhã o homem da ciência ele enxergar algo muito maior, ele vai ter que negar o anterior. Então a ciência, como um todo, desde suas origens, é um ciclo de afirmar e negar. E isso por quê? Porque o homem, ele não tem o conhecimento das coisas. Quando nós falamos de Deus, em todos os sentidos da sua doutrina, da sua vontade, da sua obra, nós partimos do pressuposto de que Deus, ele tem um supremo propósito eterno. Ou seja, antes de ele criar qualquer coisa, Deus já tinha, estamos falando aqui, é lógico, uma linguagem meramente humana, para entendermos, Deus já tinha todo o projeto, do início, do meio e do fim. Deus não é pego de surpresa, essa é a grande ideia. Deus jamais ele começaria uma obra sem saber como se daria o desdobramento desta obra e como ele haveria de concluir. Então, todo e qualquer estudo que envolva a obra de Deus precisa partir desse pressuposto, não somente da onisciência divina, ou seja, que Deus conhece, mas sobretudo da soberania de Deus, ou seja, que Deus realiza todas as coisas conforme lhe apraz. Então, não é somente um conhecimento do que possa ser ou do que será, mas é um poder de operar a sua obra do modo como Ele quer, para atingir aquilo que Ele quer, no tempo que Ele quer. Então, ao falar de redenção, vamos partir desse primeiro fundamento. Deus tem uma obra eterna.
Deus tem um propósito ao criar todas as coisas. A história do homem, a história dos anjos, a história do pecado, a história da redenção, a história que comporta os últimos acontecimentos, tudo isso faz parte de um grande projeto divino e que está completamente sobre o controle de Deus, né? Conforme a sua soberania. Agora, por outro lado, quando nós, homens, que não temos essa percepção do todo, que não temos onisciência e que não temos o domínio da soberania de fazer as coisas acontecerem, quando lemos a Bíblia, nós somos, como posso colocar, nós somos, muitas vezes, qual é a palavra? Nós somos, não, como é? Não, nós ficamos surpresos, somos surpreendidos, com alguns acontecimentos. Você começa a ler Gênesis, está lá Deus criando, coisa maravilhosa, linda, né? E primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, sétimo dia, o descanso de Deus, tudo era muito maravilhoso. Quando entramos no capítulo 7, aí nós somos surpreendidos com um elemento negativo que parece frustrar essa obra de Deus. Acontece no capítulo 3 a queda do homem. E a partir dessa queda, como nós já estudamos, que significa a desintegração do homem em relação a Deus, em relação ao mundo, desintegração essa que acontece na consciência e no coração humano. E aí você, lendo a história bíblica a partir da queda, você vai observar que são muitas as decepções com as quais nós vamos nos deparando. O homem cai no capítulo 3, e aí Deus tenta reajustar as coisas, né? Aí o homem chega à condição dos antediluvianos, a terra cheia de maldade, cheia de violência. Aí você vê Deus intervindo na história, vem a questão do dilúvio, Deus preserva Noé e sua família, é um novo começo, é um recomeço, agora vai dar certo, né? Agora em Noé, já morreram os gigantes, já morreu não sei quem e tal, agora vai dar certo. Aí começa um novo momento, daqui a pouco essa família de 8 pessoas chega a um ponto, né, 300 anos depois, cresce em toda a terra, essa família se torna uma grande comunidade e acontece a rebelião da Torre de Babel. Você fala assim, poxa, quando eu pensava que ia dar certo, vem uma nova rebelião na Torre de Babel. Somos novamente o quê? Surpreendidos. Aí você vai avançando, aí Deus chama Abraão. Abraão, sai da tua terra e eu farei de ti uma nação santa. Agora funciona. Agora em Abraão não tem como dar errado. Aí você vê novamente Abraão, que gera Isaac, que gera Jacó, que vem os filhos de Israel, e aí o povo de Israel, toda a sua história, tragédia em cima de tragédia, idolatria em cima de idolatria, abandono de Deus em cima de abandono de Deus, ou seja, uma história terrível. Então, nesse caminhar dentro das Escrituras, do ponto de vista humano, parece que Deus ele está com muitas tentativas, não consegue alcançar o que ele deseja. A impressão que se dá no primeiro momento é de um Deus que está fazendo uma série de tentativas, né, tentando mais cedo ou mais tarde resolver o problema, né? Até que inclusive, talvez por causa dessa perspectiva e dessa visão, é que muitos chegam à conclusão, a trágica conclusão, de que o final de toda a história será um verdadeiro dualismo, ou seja, duas forças que venceram e que foram ambas derrotadas. As duas forças vencem e as duas são derrotadas. Em que sentido? Aqueles que acreditam, consideram que o final de todas as coisas vai se dar com um grupo minoritário de pessoas no céu e uma maior parte, evidentemente, no lago de fogo. Aí, por toda a eternidade, milhares e milhares, milhões e milhões, bilhões e bilhões de pessoas ficarão eternamente revoltadas em pecado, em rebelião, eternamente contra o Criador. E do outro lado, um grupo menor de pessoas vestido de branco, com a coroa na cabeça, um par de asas, uma lira na mão, uma harpa, cantando e dizendo: Santo, Santo é o Senhor por toda a eternidade. E assim encerra-se a história, conforme a maioria dos cristãos leem a Bíblia e interpretam.
Por que eu digo que os dois venceram e os dois perderam? Ora, os dois venceram por quê? Você vai dizer que Satanás perdeu? Se ele se rebela contra o Criador e depois subsiste sem Deus, levando consigo não somente a terça parte dos anjos, mas a maior parte da humanidade consigo, numa rebelião eterna, ele foi derrotado em que sentido? Alguém pode dizer, não, mas se está no fogo, castigo eterno, está derrotado. Não, ele estará em contínua e permanente rebelião contra o Criador por toda a eternidade, né? Então, de certo modo, ele ganhou. Ele conseguiu roubar de Deus, tomar de Deus suas criaturas, levando-as consigo. Será o grande triunfo de Satanás, cada alma que perecer com ele eternamente, desse ponto de vista, conforme a cristandade lê a Escritura. Só que será derrotado, porque estará em condenação, mas terá vencido, porque tem os troféus. As almas são seus troféus. E Deus, do outro lado, também venceu, obviamente. Por quê? Porque condenou Satanás e conseguiu meia dúzia de almas virgens para ficar cantando para ele por toda a eternidade. Mas terá perdido, porque ele criou o mundo, criou o homem para a sua glória, mas uma outra força, do outro lado, negativa, das trevas, de rebelião, conseguiu tirar de suas mãos muitas almas. Logo, Deus ganhou e Deus perdeu. Essa é uma visão e uma leitura da Bíblia chamada maniqueísta. O maniqueísmo é uma linha teológica, filosófica, que interpreta que existem em realidade duas forças no universo que se conflitam uma contra a outra: Deus e o diabo, o mal e o bem. Entendem o diabo como um ser absoluto e entende o mal como algo não somente absoluto, mas substancial. Se há duas forças no universo, vamos ficar eternamente assistindo She-Ra, He-Man, Spectreman, né? Liga da Justiça. Essa visão maniqueísta, de fato. Alguém fala, Alexandre, mas você não pode negar que existe o mal, que existe o pecado, que existe as trevas, o império das trevas, o diabo, tudo isso. Mas tudo isso é relativo. Só Deus é absoluto. Só Deus é. Tudo o que existe, existe enquanto algo relativo dentro da criação e sob o completo controle de Deus. E o mal só pode existir não enquanto substância, não enquanto coisa, mas o mal é como que o afastamento da consciência e do coração humano em relação ao bem. Quanto mais a criatura se afasta no coração do bem supremo que é Deus, da verdade suprema que é Deus, da justiça eterna que é Deus, esse homem vai então ficando numa condição de psíquica e espiritual no seu coração de maldade, de mal, de trevas, de ignorância, o que acarretará fatalmente. Quanto mais esse afastamento acontece, chegará o momento que haverá um rompimento pleno. A distância será tamanha, que sendo essa distância a ideia irreversível, esse homem deverá desaparecer da sua existência. Mas essa é a ideia e a leitura que se faz de quê? Do maniqueísmo. Nós, ao ler a Escritura como um todo, queremos propor uma saída para que essas questões tenham uma resposta mínima. Então, se Deus tem um propósito, vamos lá, e então ele vai cumprir eternamente esse propósito, e o homem criado para a sua glória está o quê? Desvinculado de Deus, a queda separa o homem de Deus. Logo esse homem precisa de quê? De ser trazido de volta. Então é mais ou menos a ideia. Peguem novamente a parábola do filho pródigo. Aquele filho, ele sai de casa no coração. Não é uma questão geográfica, entenda isso de uma vez por todas.
Lógico, a parábola é construída, ele sai de casa, vai para uma terra distante, mas esse sair de casa, esse caminho que o conduz e essa terra distante, existem somente dentro do coração humano. Porque se o pai da parábola representa Deus, qual é a distância que dele você pode se separar, do ponto de vista geográfico? Salmo 139 é um salmo que tem que ser lido 1 milhão de vezes. Quando Davi, ele vai dizendo: Senhor, olha, para onde eu fugirei da tua face, do teu espírito? Essa é uma oração com uma visão orgânica da coisa, do ser de Deus. Em outras palavras, Davi: ó Senhor, eu não tenho como sair da tua presença. Por quê? Aí ele começa a falar em termos humanos. Se eu subir na mais alta montanha, lá tu estarás. Não tem como eu sair daqui e ir para lá, e lá o Senhor não está. Impossível. E se eu descer ao inferno, lá tu estarás. Porque o Senhor me cerca por detrás e por diante. Ele vai dizendo: isso é maravilhoso demais para mim. Então, essa separação, esse sair de casa, esse caminho que leva até uma terra distante e a própria terra distante, são distâncias do coração, são distâncias na consciência, não são coisas físicas. Logo, esse homem tem que ser trazido de volta. Esse trazer o homem de volta e esse reconectar o homem com Deus é uma obra que se opera na consciência e no coração humano. Não é sem razão que Paulo, ele vai usar várias vezes nas suas epístolas a palavra inimizade contra Deus. A palavra inimizade é um fenômeno do coração, é um fenômeno da mente, é um fenômeno da alma. O homem que nutre inimizade contra Deus, então esse homem tem que ser trazido de volta, e tem que ser o quê? Reconectado com Deus. Puxa, mas seria tão fácil, pensa comigo, se o homem fosse uma coisa assim, e Deus fosse uma outra coisa assim, e o problema fosse só trazer o homem daqui para cá, estaria resolvido. Não precisaria de tanta dor e de tanto sofrimento da humanidade, não precisaria. Muitas vezes a gente já perguntou, talvez você já tenha perguntado: poxa, por que Deus não consuma logo essa obra que Ele está realizando, né? A minha mãe fala muitas vezes: Jesus podia voltar logo, né? Jesus podia voltar. Quem não já falou isso, né? Jesus podia voltar amanhã, resolveria tantos problemas, tanta dificuldade. Mas por que Ele não o faz? Por que Ele não o faz? Porque não é uma coisa meramente objetiva. A obra de Deus consiste em atrair o homem de volta para si. Esse homem tem que ser trabalhado no seu interior. Esse processo de atração, ou melhor, de iluminação, de atração e de trazer o homem em plena conformidade a Deus, a sua vontade, ao seu amor, à sua verdade, à sua justiça, é o que a Bíblia chama de salvação. É um processo acontecendo dentro do homem. Perfeito? Seguindo na nossa leitura, veja: o homem desintegrado de Deus e do mundo, morto em seus delitos e pecados, necessita ser reabilitado, a fim de que o propósito de Deus se realize plenamente. Não há de se pensar que, sendo o Eterno Todo-Poderoso, e não menos que sendo o Eterno a própria sabedoria, havendo começado a sua obra, não a terminaria, ou que a perfeita criação de suas mãos resultaria em tão desastroso caos. Queridos, olha só essa afirmação: não há de se pensar que Deus, o Eterno, sendo Ele todo-poderoso, sendo Ele a própria sabedoria, começaria uma obra, que é a obra da criação dos céus e da terra, de todos os seres, e que essa obra, Ele não terminasse essa obra. Nós não podemos pensar que Deus é incapaz de completar a obra que um dia Ele começou. Aí o crente fala: não, mas eu creio que Deus vai completar.
Mas também não há de se pensar que, havendo o eterno começo dessa obra, né, essa obra perfeita que saiu de suas mãos, quando diz que tudo era muito bom, resultasse em tão desastroso caos. É um Deus que começa uma obra dizendo é tudo muito bom, e termina dizendo é isso aí que tem para hoje, foi isso que nós conseguimos. Daí só tem duas possibilidades no horizonte da teologia atual. Uma é que uns vão dizer, não, na verdade Deus começou a obra muito boa, Ele vai completar essa obra, só que essa obra depende de outras forças, no caso da força do inimigo, de Satanás, das trevas, e portanto no final vai resultar num lago de fogo e numa nova Jerusalém. Ou seja, você consentir que Deus, Ele até que tentou, até que fez o máximo, dando o seu próprio filho para morrer, enviando os profetas, a Bíblia, a palavra, a igreja, mas no final foi isso que deu, se conformar com o resultado. Ou outros, não tendo saída, falam assim, não, Deus tem um propósito, Deus vai completar a obra que Ele começou. Agora, eles vão dizer, o que vocês não sabem, dizem, é que Deus já começou a obra, destinando anjos e homens para o lago de fogo. Logo, quando os homens e anjos estiverem tocando fogo, ou melhor, pegando fogo, lá no lago de fogo, no sofrimento eterno, lá será a expressão da vontade soberana de Deus. Aí aceita quem quer, acredita quem quer, tem que ter muita fé para acreditar nisso, ou tem que ser muito tonto para conceber um Deus dessa natureza. Tem um pastor aí, que é muito famoso nas redes sociais, e ele dizia, uma certa ocasião, da seguinte maneira: perguntaram para ele, porque ele estava defendendo o Deus que controla todas as coisas de modo absoluto, e perguntaram assim, então você confirma que foi Deus que ordenou a queda das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos? Ele disse, com certeza, foi Deus quem ordenou. E aí é meio estranho, mas aí ele completa com uma sentença difícil de ser engolida. Ele diz, porque Deus, Ele pode todas as coisas, o homem não pode. Aí ele pergunta, o homem pode matar? Não, o homem não pode matar, mas Deus pode matar. Se você pensar grosso modo, Deus pode o que Ele quiser fazer, do ponto de vista da potência divina, da onipotência divina. Mas a pergunta é, esse ato de Deus pode matar, Deus pode então mentir, Deus pode determinar as grandes atrocidades da humanidade, mas isso está de acordo com a sua natureza santa, de amor, de justiça, de verdade? E um grande argumento, eu fui atrás de entender melhor o que está por detrás desse pensamento, fatalista. Eles vão dizer o seguinte, é porque ninguém pode medir a Deus, ou seja, Deus é a própria medida, e ninguém pode dizer Deus é santo ou profano, ninguém pode dizer Deus é justo, Deus é injusto. O homem não tem como medir a medida, Ele é a medida. Agora, Ele pode nos medir a partir dele próprio, que é a medida. Esse é o argumento que está por detrás desse pensamento. Mas aí fica difícil, porque para eu saber o que é verdadeiro, ou melhor, desculpe-me, para eu saber o que é a verdade, eu preciso de uma medida. Essa medida tem que ser o verdadeiro. Então, a verdade está de acordo com o verdadeiro. Para eu saber se algo é justo, eu tenho que ter uma medida, não tenho? Isso é justo ou isto é injusto? Como eu vou definir? Se você perguntar para Platão o que é justiça, ele dirá algo. Se perguntar a Aristóteles, ele dirá outra coisa. Se perguntar para Kant, ele falará outra coisa. A filosofia só acontece nesse jogo de afirmar e negar também. Cada filósofo que sai de uma corrente e estabelece a sua própria academia,
ele vai trazer um novo conceito acerca daquilo que já estava anteriormente definido como tal. Então não sabemos o que é justo se não houver uma medida. Então Deus é a justiça. Logo eu sei o que é justo ou injusto, né, medindo a coisa pela natureza divina. Eu só sei o que é bom medindo a partir da bondade. Só sei o que é amoroso medindo a partir do amor. Então, Deus é a medida de todas as coisas. Logo, se você disser que Deus pode matar, assassinar, ordenar as grandes tragédias da humanidade, ao mesmo tempo que Ele pode também redimir, salvar e reconciliar, você diz que Deus não pode ser medido de absolutamente nada, porque Ele pode medir por um lado, ou pode medir por outro. Deus perdeu a proporção da beleza, da verdade, da justiça, da bondade e de tudo mais. Então, o fato é que, quando você olha para esse projeto divino, você ou vai consentir que Deus fez o seu melhor e não conseguiu realizar tudo o que queria, ou que Deus de fato já ordenou e pré-ordenou o lago de fogo como sendo o cumprimento da sua perfeita vontade e soberania. E nós temos que parar um pouco e pensar. Não tenham medo de pensar, não tenham medo de perguntar, porque isso não é rebelião contra Deus. Isso é você questionar os dogmas para poder compreender melhor o Deus a quem você serve. Não é um questionamento de Deus, é um questionamento da teologia, é um questionamento da visão que se estabelece a partir da intelecção humana. O que nós estamos aqui é questionando os dogmas estabelecidos, jamais nos rebelando contra o Criador. Pelo contrário, nós queremos compreendê-lo mais e melhor, para podermos servi-lo mais e melhor. Perfeito, queridos? Então, essa é a ideia. Veja, como diz aqui na página 87, né? Não há de se pensar que, sendo o Eterno Todo-Poderoso, e não menos que a própria sabedoria, não devemos pensar que, havendo o Eterno começado sua obra, não a terminaria. Então, qual é a primeira sentença? Deus começou a sua obra e Ele vai terminar. Isso é questão de fé. Ou você crer na providência, ou você não crer. Então, não podemos pensar que Ele não terminaria a sua obra, tampouco deveríamos pensar que a perfeita criação de suas mãos resultaria em tão desastroso caos. Leia Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3. E viu Deus que tudo era muito bom. E havendo Deus terminado a sua obra no dia sétimo, viu que era muito bom, Ele abençoou, santificou o sábado, colocou o sábado como memorial de uma criação bela, harmônica, maravilhosa. Se você, por exemplo, for a Jó capítulo 38, vai dizer que quando Deus criou todas as coisas, isso é um outro contexto, mas em princípio é a mesma coisa. Quando Deus criou os céus e a terra, criou todo o mundo era tão justo, tão belo, tão harmonizado, que as estrelas da alva cantavam e se rejubilavam diante da maravilha da criação. Então, a imagem da criação, conforme Deus a fez, é de algo belo e maravilhoso, muito bom. Domingo passado nós falamos que a criação é o começo da obra de Deus. Então começou muito bom. Agora, se a criação começou muito boa, maravilhosa, bela, ordenada, como é que ela não vai terminar, senão infinitamente melhor? Agora, você não pode pensar que Deus começou uma obra tão bela e agora Ele vai permitir ou vai ordenar a destruição do belo que Ele fez, para no final ficar metade belo, metade destruído, eternamente. São questões que nós não pensamos e que nós não perguntamos, nós só engolimos e aceitamos. Alguém pode dizer, pastor, mas está na Bíblia, lago de fogo está na Bíblia, céu está na Bíblia, não sei o que está na Bíblia, salvação está na Bíblia, os perdidos estão na Bíblia. Mas o que está na Bíblia, na verdade,
é a leitura que nós dela fazemos. O que nós estamos colocando na mesa é qual é o tipo de leitura que você faz das Escrituras. Se pode ler a Bíblia de várias maneiras, se pode dar a ela diversas interpretações, e a prova são as variadas doutrinas, das mais diversas, todas tiradas do mesmo livro, a partir de diversas leituras. Então, o que nós estamos aqui reivindicando, neste começo do capítulo 7, é que não se pode pensar que, sendo o Eterno Todo-Poderoso, e não menos que a própria sabedoria, havendo começado a sua obra, não a terminaria, ou que a perfeita criação de suas mãos resultaria em tão desastroso caos. Alguém pode dizer: Alexandre, mas bom argumento, gostei, um argumento bacana, mas tem algum fundamento para isso? Você está argumentando isso a partir de quê, afinal? Uma vez que nós devemos fundamentar a nossa fé na Escritura. Não estamos aqui eliminando a Escritura, não. Estamos lendo e compreendendo a Escritura como um todo. Qual o fundamento? De onde se tira isso? É o que está na página de número 88. Lá em cima, ó. Afinal, como adverte o próprio Cristo. O que Cristo fala acerca disso? Ele diz: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Está lá em Lucas capítulo 14, a partir do 28. Então veja, Jesus está dizendo aqui sobre o discipulado, nesse capítulo 14 de Lucas. Ele está dizendo sobre a importância de você ser uma pessoa sóbria, e de você só começar uma obra tendo a certeza de que você haverá de concluí-la. Ele diz: qual é o homem que vai construir uma torre, que não se assenta primeiro, antes de construir, e vai fazer os cálculos, para saber se ele tem os meios de concluir aquela obra? Para não acontecer, diz Jesus, de que, tendo ele começado uma obra, não ter tido os meios para concluí-la, venham pessoas a zombarem dele, dizendo: começou a obra e não terminou. Então imagina, toda vez que passa alguém na frente daquela torre mal acabada, daquela torre pela metade, e vai só sorrindo e zombando, dizendo: o fulano até que estava bem engajado, né? Mas o que aconteceu que você não conseguiu concluir? Faltou-me os recursos, acabou o dinheiro, não tem os meios para concluir. Ora, essa torre inacabada seria motivo de zombaria. Então Jesus está dizendo para o homem que é limitado, o homem que é totalmente dependente de Deus, o homem que nos seus projetos ele não tem certeza se pode concluir. Falando para o homem, diz: olha, sejam sóbrios, sejam prudentes, não seja como um homem tolo que, tendo começado a construir uma torre, não parou para analisar se tinha os meios para completar, para concluí-la. Ora, se Jesus exige do homem tal disposição, tal sabedoria, tal prudência, ele iria prescindir ele próprio de ele começar a fazer uma obra e não ter os meios para acabar? Pensa comigo, queridos. Deus tem os meios para concluir a obra que ele começou. Alguém pode dizer assim para vocês ou para mim: mas esse texto aí que está citando de Lucas 14 não tem nada a ver com a obra de Deus, está falando do homem. Mas essa é exatamente o argumento. Temos aqui um princípio. Qual o princípio? Nunca comece uma obra se você não tem os meios para concluí-la. É por isso que tem pessoas que já estão com quase 60, 80, 200 anos de idade e começou muitas coisas e nunca acabou nada. Começa uma coisa, começa, para. E o tempo está passando, está fazendo 40 anos de idade, 50 anos, e não consegue completar nada. Por quê? Porque ele não tem um objetivo claro e não estabelece
ou levanta todos os meios necessários para concluir a obra. E Jesus continua dizendo ainda um outro exemplo. Leia comigo. Continuando, né? Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Agora ele fala de um rei que, indo a uma guerra, a uma batalha, ele tem 10.000 homens, e ele vai lutar contra um outro rei que tem 20.000 homens. E este rei, portanto, não calculou se ele tem a força necessária para cumprir com aquela empreitada. E aí está no meio do caminho, alguém fala: você está sabendo que o cara está vindo com 20.000 homens, nós só temos 10? Fala: e é? Bem, então só tem uma solução, só tem uma saída. Junta 4, 5 aí, vai à frente e pede paz. Fala que nós desistimos da guerra, que nós não damos conta, que, por favor, tenham piedade de nós estamos voltando para casa. Olha que vergonha. Agora o rei voltando com seu exército, porque não tinha a força necessária nem suficiente para vencer o exército inimigo. Ou seja, seria motivo de quê? De vergonha. Então, os dois exemplos que Jesus dá dentro do mesmo texto, o primeiro fala de os meios para concluir, de recurso. E o segundo fala de poder, de capacidade de vencer. Ora, pegando esses dois princípios, como podemos aplicá-los a Deus? Ora, é afirmando que Deus, quando, entenda novamente a linguagem que estamos usando, Deus vai começar uma obra. Antes de tudo, ele se assentou e ele verificou se ele tinha os recursos. E ele viu que ele tinha os recursos. E ele também verificou se ele tinha a força necessária e suficiente para vencer todos os obstáculos que teria no meio do caminho. É isso que nós cremos, nesse Deus completamente no controle da situação. Lógico que quando nós falamos que Deus sentou e ele viu se teria, se não tinha e tal, fez um levantamento, estamos usando apenas uma linguagem humana. Você não pode ficar pensando Deus sentado numa mesa fazendo as contas, né, pessoal? Mas é porque essa é a linguagem humana que nós usamos para entender que Deus começa a sua obra tendo toda a suficiência e tendo todo o poder. Logo, se ele tem todos os meios e tem todo o poder, então ele completará por fim a sua obra conforme ele planejou, sem deixar nada pela metade e sem fazer daquilo que era tão belo um caos. Perfeito? Por isso nossa leitura continua dizendo: o Eterno possui recurso e poder suficientes para completar a sua obra, pois não é homem para agir com insensatez ou temeridade. Ou seja, o Eterno possui recurso para construir a torre e possui o poder para vencer os inimigos, pois não é homem para agir com insensatez, porque é o insensato que começa uma obra sem ter os meios. Não é? Com todo respeito à minha mãezinha é a maravilha de mãezinha, bichinha. Mas nós morávamos no Gama e nós morávamos a casa era nossa, era casa própria, né? Mas era aquela casinha de fundo, sabe? Tadinha, bem simplesinha, aquelas telinhas Eternite, fininha, das pequenininhas, toda quebrada, goteira, uma casa muito pobre, muito humilde, muito sem futuro. Mas daí a minha mãe, ela sempre teve um olhar assim bem alargado, sabe? Um olhar grande. Para ela tudo tem que ser muito grande, não é nada pequenininho, nada pobre, nada pouco. Ela falou assim: nós vamos construir a nossa casa. Me recordo como se fosse hoje. Aí falou: aqui vai ser, aqui na frente da casa vamos fazer a sala. Você entendeu? A sala pegava de fora a fora do lote. Lembra, mãezinha? De fora a fora, ou seja, é uma sala grande, dava quase igual outra casa nossa, só a sala. E aí a janela dava uns 4 metros de tamanho e uns 2 de largura. Só a janela. Lembra, Silvinha?
E aí ela começou toda empolgada, e todo mundo, as crianças tudo feliz, morar numa casa boa, ficou só no tijolo, nunca teve reboco, nunca teve porta, nunca teve janela, nunca teve nem telhado, ficou só mesmo o tijolo. Lógico, a bichinha, tadinha, fez o melhor que ela podia, né? Mas em que ela falhou? No caso prático da coisa, saber se tinha os meios para fazer. Ela tinha vontade, mas não tinha os meios. Deus, ele tem a vontade de realizar, só que ele tem os meios. Né, mãezinha? Deus tem os meios, mãezinha. Né? Então, assim, o homem insensato, né, é aquele que não tem noção. E ele começa uma obra e depois larga e fica lá, e o povo passa, começou e não terminou. Desculpa, mãezinha, mas é porque foi o único exemplo que me veio na cabeça, algum exemplo prático, mas é verdade. Mas a visão dela é grande, é alta, né? Ela enxerga longe, só não acabou de fazer, mas está tudo certo. Então, o Eterno possui recursos e poder suficientes para completar sua obra, pois não é homem para agir com insensatez, nem com temeridade. Temeridade, embora pareça uma palavra, né, que pareça com temer, ter medo, mas temeridade é o oposto de temer. Temeridade é uma coragem exagerada. Na verdade, a coragem é uma virtude. Quando a virtude se desvirtua, ela vira um vício. E a virtude desvirtuada em vício, a virtude coragem desvirtuada em vício é temeridade. É aquele que não tem medo de nada, só que coloca a sua própria vida em risco. Quem entende? Rapaz, faz isso, vai lá, pula, vai lá, faz aquilo outro. Você fala, não, calma. Você está com medo? Não estou com medo, eu tenho coragem, mas não sou temerário. Preciso primeiramente pensar, medir todas as consequências, porque eu posso não dar conta de realizar isso, e logo não serei temerário. Ou seja, o rei que foi à guerra, com 10 mil homens, contra o outro rei, que tinha 20 mil homens, se ele fosse, estaria sendo temerário. E como ele recuou, né? Ele não avançou, ele foi covarde. Mas poderia ter feito isso antes, pensado, olha, nós não temos como encarar isso, não vamos nem começar essa batalha, para não ficarmos envergonhados. Logo, Deus não é nem insensato, e nem temerário. Ou seja, aquilo que ele está realizando, ele tem todos os meios para realizar, e ele tem todo o poder para consumar a sua obra. Por mais que para nós, como eu dizia agora há pouco, humanos, tanto ao ler a Escritura como olhar a história, a gente pensa, poxa, não é possível, parece uma luta, parece uma queda de braços, de duas forças mesmo, e ora Deus está ganhando, ora Deus está perdendo, Deus mais perto do que ganha, sim ou não? Mas essa é a nossa visão recortada. A Escritura fala claramente, afinal, a natureza do livro do Apocalipse é exatamente essa, afirmar a vitória de antemão de Deus, na pessoa do Cordeiro e da sua esposa, que é a igreja. Ou seja, o que é o Apocalipse? É um final de uma tragédia, de uma batalha que vai acontecer e vamos ver o que vai dar? Não, o Apocalipse é um livro de consolação, é um livro de revelação, mas é uma revelação que é dada para consolar e confortar os primeiros cristãos que estavam vendo os seus entes queridos morrendo, sendo perseguidos, maltratados. Imagina só a igreja recente, a igreja tenra, a igreja nova, no primeiro século, vendo primeiramente os apóstolos morrendo, cada um por sua vez, acabando os apóstolos, havia um, agora vivo, era João, ele estava exilado na ilha de Patmos. Imagina o próprio João na ilha, pensando, eu vou morrer aqui, estou exilado, já estou com meus 90 anos, 85 para 90 anos, no finalzinho da minha vida. A igreja lá, de onde eu vim, na Ásia Menor sobretudo, a igreja estava sendo perseguida, maltratada, muita gente morrendo. Então a igreja pensando, poxa, nossos pais, né, aqueles nossos
poderíamos colocar aqueles nossas colunas, né? Os arrimos, que eram os apóstolos, morrendo. Só tem um agora. Aí o presbítero morrendo, o diácono morrendo, a diaconisa morrendo, os irmãos morrendo na perseguição. Jesus não volta, não diz nada. João na ilha desiludido. Leia depois o capítulo 1 do Apocalipse. Você vai sentir no texto e nas palavras do texto a desilusão de João. João, estava na ilha chamada Patmos. Aí ele vai falando: quando ouvi por detrás de mim uma voz que dizia. Então Jesus aparece para ele para dizer: levanta-te, olha e vê. Eu vou te mostrar o fim. Então o Apocalipse é a revelação da vitória de Deus, da vitória consumada. Embora na leitura do livro nós vamos encontrar uma série de dificuldades acontecendo, vem a besta, vem não sei quem, vem o falso profeta, vem outra coisa e tal, e acontece um terremoto, acontece uma chuva de saraiva e tal, mas nós já temos o Apocalipse, até o capítulo 22, e sabemos que a vitória de Deus é certa. Então, nós vamos estudar o tema da redenção, entendendo que a redenção é o ato de Deus de redimir o homem que dele se afastou por ocasião da sua queda. Ou seja, Deus criou o homem para a sua glória. Criou o homem, uma visão do começo. Ele criou para finalidade. É a teleologia, é o fim. Só que nesse meio, o homem se perde. E Deus fala: então eu vou resolver esse problema. Eu comecei uma obra e eu vou terminar. Mas para eu concluir a minha obra, que um dia eu comecei, eu tenho que redimir o homem que caiu. Eu tenho que salvar esse homem que se perdeu. Eu tenho que trazer de volta para mim esse filho perdido, essa ovelha perdida, essa dracma perdida. Essa obra de Deus de resgatar esse homem para levá-lo ao pleno cumprimento do seu propósito, é o que a Bíblia chama de redenção. É o que a Bíblia chama de salvação. Perfeito? Continuando, o último parágrafo da página 88 que diz: o Eterno possui recurso e poder suficientes para completar a sua obra, pois não é homem para agir com insensatez e temeridade. Ao se propor a realização de sua obra-prima, muniu-se o Senhor de um plano perfeito, cujos cálculos são meticulosos e irretocáveis. Então, quando nós lemos lá em Isaías 46, 9 e 10, vamos ler juntamente para os irmãos sentirem o peso dessa verdade e o fundamento dessa verdade. Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10. Ele diz assim: olha, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Como é maravilhoso, né? Ele chama a nossa memória. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. 2 pontos. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. É isso que é afirmar que Deus é um ser o quê? Absoluto. Olha para o passado, veja que eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Fora de mim não há Deus. Eu não estou aqui numa queda de braço com outras forças, não. Ele é Deus absoluto. Aí você pode falar assim: mas é fácil qualquer um dizer eu sou Deus e não há Deus além de mim. É fácil dizer isso. Como é que se garante, se sustenta que Deus de fato é Deus? Aí ele vai dar a prova. Versículo 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Ou seja, desde o princípio ele está dizendo como as coisas serão, como elas acontecerão, desde o início. Ou seja, nada pega Deus de surpresa. A surpresa está para nós,
no eixo da história, da leitura da Bíblia, nós seres finitos, seres relativos, seres impotentes, seres dependentes, mas Deus fala, eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus por quê? Porque desde o princípio eu anuncio as coisas que acontecerão, e eu determino como elas acontecerão. Olha como ele conclui o versículo 10 dizendo, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, eu sou o Deus que digo, e por isso ele é Deus. Ele diz, o meu conselho permanecerá de pé. É muita ousadia. É muita ousadia. Olha, Deus tem um conselho. Deus tem um projeto, um plano. Aquilo que Deus, no conselho da sua intimidade, na eternidade, quando nada havia, determinou, ele diz, o meu conselho permanecerá de pé. Aí o capeta levanta, eu vou mexer aqui, vou levar 30 almas comigo. Vou levar metade da humanidade comigo. Vou fazer isso, aquilo, outro. Deus diz, o meu conselho permanecerá de pé. Essa frase, essa ideia, o meu conselho permanecerá de pé, traz consigo a ideia de que haverá muitos obstáculos, mas nenhum deles será suficiente para fazer Deus ter que mudar o seu conselho, mudar o seu plano. Eu vou ter que mudar porque eu não estava contando com Satanás. Eu vou ter que arrumar um plano B aqui, um plano C, porque eu não estava contando com capeta, com bicho ruim, aquelas unhas de, Não, o meu conselho permanecerá de pé. E aí ele completa dizendo, farei toda a minha vontade. Toda a vontade de Deus será feita plenamente. Toda ela, toda a minha vontade será feita, será realizada. Ele só pode falar deste modo porque é Deus. Qual é o homem, ou a criatura, ou o ser, ou o ente, que pode falar, o meu conselho permanecerá de pé? Qual é o homem que pode dizer assim, olha, amanhã eu farei uma viagem, e não vou alterar os meus planos de viajar amanhã? Você pode até falar, chegar em casa, vai comer uma sopinha velha que a mulher tinha colocado na geladeira desde a semana passada, dá um negocinho lá, qualquer coisinha, aí você come, dá uma caganeira de você, aguda, aquela que não acaba nunca, que você evacua em forma de cone, ultrapassa os limites da latrina. Quem tem experiência disso sabe como é que é. Quem tem experiência sabe. E aí aquela dor aguda, e você suando, e chega a hora da sua viagem e fala, agora como é que eu faço? Não faz, você não pode fazer toda a sua vontade, você não pode realizar todos os seus conselhos. É só uma bactériazinha velha de nada que você nem enxerga direito. É só uma caganeira, mais nada impede você de fazer a sua viagem. Isso é para ser cômico, Porque pode ser que você não viaje porque você morra de madrugada. Isso é um pouco mais trágico, Você vai deitar e dorme, e quando acorda, está lá no inferno. Mas é porque eu tinha uma viagem. Pois é, mas você não tem controle. O meu pai foi assim, Meu pai estava bem, teoricamente bem, acordou de manhã, fez um café preto, normal, acordar de manhã, fazer um cafezinho preto, tomou um cafezinho, sentou no sofá, e foi ficando, e ficou. Pronto. De bermudinha, pijaminha, ou cuequinha, ninguém sabe, acho que estava de cuequinha, sem camisa, nem para vestir a roupa para morrer vestido. Não é assim.
Mas não é ele não, é qualquer um de nós. É qualquer um de nós. Velho, novo, criança, jovem, homem, mulher, pobre, rico. Nós não temos esse poder. Deus, Ele é Deus e, portanto, Ele realiza toda a sua vontade e o seu projeto, o seu conselho permanece de pé. Amém? Então, no último dia, continuando aqui o finalzinho da página 88, no último dia, todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se dobrará diante dele. Está lá em Filipenses 2, né? No último dia, todo joelho dos que estão nos céus, todo joelho dos que estão na terra e todo joelho dos que estão debaixo da terra, no Hades, se dobrará diante dele. Nenhum deixará de se curvar diante dele. Nenhum. Mas não é porque Deus vai colocar uma arma na cabeça do camarada obrigando-o. Não. Querem a prova? É só continuar lendo o texto. E toda língua confessará. Não diz que toda língua há de dizer. Não. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então eu estarei lá, dizendo Jesus Cristo é o Senhor. Só que nós queremos começar isso hoje. Só que tem aqueles que hoje não querem começar a confessar, mas vão confessar. Todos. Todos os homens, Alexandre, todo joelho na terra. Todo na terra, está na terra, vai se curvar diante dele. E vai confessar que Jesus é o Senhor. Ah, mas e aqueles que já morreram, como Hitler, Mussolini? Todo joelho debaixo da terra há de se dobrar diante dele. E toda língua debaixo da terra há de confessar que Jesus é o Senhor. Ah, então inclui os vivos e os mortos. Os que estão na terra e debaixo da terra. Ah, mas e os anjos que estão nos céus? Todo joelho que tem ou que há nos céus há de se curvar diante dele. Todo principado, toda potestade, todo domínio, todo reino, todos se dobrarão diante dele. E toda língua nos céus há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Alexandre, mas toda língua é o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10. E 11, versículo 11, né, salvo engano. Ah, então toda língua no céu? No céu. Ah, então você quer dizer que também vai confessar. Ah, quer dizer que o bichão vai ajoelhar? Vai. Irmãos, naquele dia, todo o universo curvado. Vocês não estão entendendo. Nós não estamos entendendo. A gente sabe, mas não entende. Vai ser uma coisa muito gloriosa. É o último capítulo desse livro, chamado Um Capítulo Diferente, a Eternidade. Quando todas as línguas nos céus, na terra e debaixo da terra, todos declarando: Jesus é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. Todo o universo, conforme está em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, convergido para Cristo. Nada de separação. Quem acredita num lago de fogo, com tanto de almas penadas e perdidas, na danação eterna, eternamente inimigas de Deus, nunca leram, quem assim acredita, Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Nunca leram.
Nunca leram. E o que diz lá? Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Lá em Isaías 46, farei toda a minha vontade. Essa vontade, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Qual é o mistério da vontade de Deus? Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. De fazer, Deus fará convergir em Jesus todas as coisas, tanto as dos céus, quanto as da terra. Tudo convergindo nele. Se a queda foi essa separação, esse rompimento, essa desintegração, o que será o final, senão a integração e a reconciliação e a convergência de tudo e de todos nele? É o retorno pleno por toda a eternidade. Bem, isso aí é a introdução do que nós vamos falar aqui. Então, e todo o universo dirá: Deus começou a sua obra e completou. Ele enfrentou o valente, saqueou a sua casa e triunfou dele na cruz. Isso fará o Senhor por meio da obra de redenção. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nós vamos continuar esse tema na próxima semana, na próxima quarta-feira. Espero que essa introdução tenha nos servido para nos advertir de que a obra de redenção não é um remendo no plano de Deus, mas é um meio e um recurso divino para completar a obra que um dia soberanamente Ele começou. Amém?